Nos últimos meses, um território com apenas 41 quilômetros de extensão se tornou o epicentro de uma crise que pode mudar o equilíbrio do Oriente Médio. Mais de 46 mil mortos, milhares de feridos, e um bloqueio que isola 2 milhões de pessoas do mundo. Mas por quê? Depois de décadas de guerras, retiradas e negociações fracassadas, Israel voltou a mirar seu controle total. A faixa de Gaza carrega um passado de invasões, acordos rompidos e promessas não cumpridas. Hoje está no centro de uma disputa que mistura segurança nacional, resgate de reféns e domínio de rotas estratégicas. O resultado pode definir se a região terá paz ou se mergulhará em um novo ciclo de violência. Como esse território chegou a esse ponto? E o que está realmente por trás do interesse israelense? Antes de responder, precisamos voltar na história. O futuro da faixa de Gaza após a atual ofensiva israelense permanece incerto, mas 3 cenários principais se desenham no horizonte. O primeiro é o controle temporário por parte de Israel, com presença militar até que uma força árabe ou internacional assuma a administração do território. Netanyahu já sinalizou que não pretende governar Gaza a longo prazo, mas manterá liberdade de ação para intervir quando considerar necessário. Algo que na prática pode significar ocupação intermitente e prolongada. O segundo cenário é o de uma ocupação prolongada, caso Israel conclua que nenhuma alternativa externa é confiável para impedir o rearmamento do Hamas. Esta hipótese enfrentaria enorme resistência internacional e poderia agravar o isolamento diplomático de Tel Aviv. Além disso, aumentaria o risco de insurgência constante, com grupos armados operando nas sombras e dificultando qualquer tentativa de estabilização. O terceiro cenário envolve a entrega da administração a uma coalizão árabe, possivelmente com apoio de países como Egito, Emirados Árabes Unidos e Arábia Saudita, supervisionada pela ONU. Essa solução exigiria negociações complexas, concessões de ambas as partes e garantias de segurança que Israel dificilmente aceitaria sem manter algum nível de controle territorial e operacional. Independentemente do caminho adotado, a crise humanitária em Gaza é um fator que não pode ser ignorado. O bloqueio de bens essenciais, a destruição de hospitais e a falta de acesso à água potável e eletricidade colocam milhões de civis em situação de extrema vulnerabilidade. Agências da ONU alertam para riscos de fome generalizada e surtos de doenças, enquanto organizações de direitos humanos denunciam que as ações militares israelenses configuram punição coletiva, algo que é proibido pelo direito internacional. A escalada atual também traz o risco de um conflito regional ampliado. O envolvimento direto ou indireto de países como o Irã e Líbano por meio do Hezbollah poderia abrir novas frentes de combate e arrastar outras potências para a disputa. Esta perspectiva preocupa tanto aliados de Israel quanto atores neutros, como Brasil, China e Noruega, que têm defendido soluções diplomáticas e cessar-fogos supervisionados. No fundo, a questão central permanece sem resposta. Controlar Gaza significa garantir a paz ou perpetuar o ciclo de violência? As décadas de confrontos mostram que soluções militares dificilmente resultam em estabilidade duradoura. O histórico de ocupações, retiradas e retomadas militares revela um padrão. Cada ação desencadeia reações que reacendem o conflito. Enquanto isso, gerações crescem sob bloqueio, deslocamento e trauma, alimentando novas ondas de resistência e radicalização. O desafio, portanto, vai além de derrotar um grupo armado ou de redesenhar um mapa. Envolve lidar com as causas profundas do conflito: disputas territoriais, negação de direitos, medo, desconfiança e narrativas históricas conflitantes. Sem abordar essas raízes, qualquer vitória será apenas mais um capítulo em uma história que já dura mais de um século e que até agora não encontrou seu desfecho. A história da faixa de Gaza e sua ligação com Israel é marcada por disputas, invasões e redefinições territoriais que moldaram um dos conflitos mais duradouros do mundo contemporâneo. Antes de 1948, a região conhecida como Palestina estava sob domínio britânico, herança da Primeira Guerra Mundial, quando o Reino Unido assumiu o controle após a queda do Império Otomano. Nessa época, a maioria da população era árabe, com uma minoria judaica, e ambas as comunidades reivindicavam laços históricos com a terra.
A imigração judaica aumentou entre 1920 e 1940, especialmente com o Holocausto, intensificando tensões locais. Em 1947, a ONU propôs a partilha da Palestina em 2 estados, um judeu e outro árabe, com Jerusalém sob administração internacional. Nenhum país árabe aceitou o plano, alegando que favorecia os judeus, que eram minoria. Em 14 de maio de 1948, líderes judeus proclamaram o Estado de Israel, e no dia seguinte, Egito, Síria, Jordânia e Iraque iniciaram a Primeira Guerra Árabe-Israelense. O conflito terminou em 1949, com Israel expandindo seu território para cerca de 78% da área originalmente prevista para a partilha. A faixa de Gaza ficou sob controle egípcio, enquanto centenas de milhares de palestinos se tornaram refugiados, no evento lembrado pelos árabes como a Nakba. A Guerra dos 6 Dias, em 1967, alterou drasticamente o mapa regional. Em apenas 6 dias, Israel derrotou Egito, Síria e Jordânia, capturando Gaza e a península de Sinai do Egito, as colinas de Golã, da Síria, e Jerusalém Oriental e Cisjordânia, da Jordânia. Cerca de 1 milhão de palestinos passaram a viver sob ocupação israelense. Embora o Sinai tenha sido devolvido ao Egito em 1979, após um acordo de paz, Gaza permaneceu sob controle militar israelense, com assentamentos judeus e forte presença das forças de defesa de Israel. Nos anos 90, os acordos de Oslo tentaram criar um caminho para a paz, estabelecendo a autoridade palestina e prevendo autonomia limitada em Gaza e na Cisjordânia. Contudo, assassinatos políticos, desconfiança mútua e violência contínua impediram avanços duradouros. A tensão escalou com a eclosão da Primeira Intifada, em 1987, e mais tarde da Segunda Intifada, em 2000, com confrontos intensos entre civis palestinos e o exército israelense. Essas revoltas marcaram uma geração inteira e consolidaram o clima de hostilidade entre as partes. Em 2005, Israel retirou unilateralmente suas tropas e colonos de Gaza, mas manteve controle total sobre fronteiras terrestres, espaço aéreo e litoral. A ONU continua classificando Gaza como território ocupado devido ao nível de controle exercido por Israel. No ano seguinte, o Hamas venceu as eleições palestinas e, em 2007, assumiu o controle total da faixa de Gaza após confrontos com o Fatah, expulsando seus rivais. Isso levou Israel e Egito a imporem um bloqueio rigoroso, restringindo o movimento de pessoas e mercadorias, o que deteriorou as condições de vida locais. Desde então, Gaza se tornou palco de repetidos conflitos armados entre Israel e o Hamas, com grandes ofensivas em 2008, 2012, 2014 e 2021, além da escalada de 7 de outubro de 2023, quando ataques do Hamas resultaram em cerca de 1.200 mortes em Israel e mais de 250 reféns. A resposta israelense foi uma ofensiva massiva que, segundo o Ministério da Saúde, administrado pelo Hamas, matou mais de 46 mil pessoas, majoritariamente mulheres e crianças. Esse ciclo de ataques e retaliações, alimentado por décadas de disputas territoriais e políticas, mantém Gaza no centro do conflito israelo-palestino até hoje. A ofensiva de Israel para assumir o controle total da faixa de Gaza não é um movimento isolado, mas parte de uma estratégia que combina objetivos militares, políticos e geopolíticos. O primeiro argumento apresentado pelo governo de Benjamin Netanyahu é a segurança nacional. Desde os ataques de 7 de outubro de 2023, quando militantes do Hamas mataram cerca de 1.200 pessoas e fizeram mais de 250 reféns, Israel intensificou a retórica de que é necessário destruir completamente a infraestrutura militar do grupo para impedir novos ataques. O Hamas é classificado como organização terrorista por Israel, EUA, União Europeia, Reino Unido e outros países. E Netanyahu afirma que qualquer cessar-fogo sem a neutralização total da organização significaria dar tempo para que eles se rearmem. Outro objetivo central é a libertação de reféns. Desde o início do conflito, operações militares têm sido direcionadas para áreas onde se acredita que os reféns estão sendo mantidos, especialmente em Gaza City e regiões subterrâneas controladas pelo Hamas. A estratégia combina cerco terrestre, bombardeios e infiltrações pontuais para pressionar o grupo e forçar negociações indiretas para trocas de prisioneiros. Netanyahu e autoridades de defesa argumentam que apenas uma pressão militar constante
pode garantir o retorno seguro dos reféns, enquanto críticos alertam que essa abordagem aumenta o risco para eles. A disputa por corredores estratégicos também está no centro das motivações. 2 pontos-chave são o corredor Filadélfia, na fronteira entre Gaza e Egito, e o corredor Netzarim, que corta a faixa de Gaza de leste a oeste. O controle dessas áreas permite a Israel bloquear rotas subterrâneas e pontos de entrada utilizados para contrabando de armas e suprimentos ao Hamas. Essas rotas têm sido essenciais para o abastecimento militar do grupo, e o domínio sobre elas é visto como condição para enfraquecer sua capacidade de combate. Israel também busca implementar zonas tampão dentro do território de Gaza, ampliando a distância entre áreas civis e suas fronteiras. Netanyahu chamou essa medida de liberdade de ação militar, alegando que seria necessária para prevenir incursões futuras e ataques com foguetes. Na prática, essas zonas podem reduzir significativamente a área habitável de Gaza, aprofundando a crise humanitária e alterando a geografia do território. Para críticos internacionais, essa política equivale à anexação de fato, ainda que temporária. Os interesses políticos internos desempenham um papel importante. O governo de Netanyahu enfrenta forte pressão interna devido à crise de segurança, protestos contra sua gestão e investigações judiciais. A ofensiva em Gaza serve também para reforçar sua imagem de líder de guerra e unir setores da população em torno de uma ameaça externa. No entanto, analistas apontam que prolongar o conflito pode desgastar ainda mais o governo, especialmente se não houver resultados claros quanto à segurança e ao destino dos reféns. No cenário externo, Israel enfrenta pressão internacional e risco diplomático. A ONU, a União Europeia e diversos países árabes têm criticado duramente a escalada militar e o elevado número de vítimas civis em Gaza. O Conselho de Segurança da ONU realizou reuniões emergenciais sobre o tema, e agências humanitárias alertam para a catástrofe humanitária causada pelo bloqueio e pela destruição de infraestrutura básica em Gaza. Apesar disso, Israel mantém apoio político e militar de aliados estratégicos como os EUA, que vetaram resoluções que pediam cessar-fogo imediato. Para o governo israelense, ceder a essa pressão antes de atingir seus objetivos comprometeria a vitória decisiva contra o Hamas. Além dessas motivações declaradas, há uma leitura geopolítica mais ampla. O controle efetivo de Gaza reforça a posição de Israel no equilíbrio de forças do Oriente Médio, sinalizando a aliados e rivais que o país mantém capacidade de projeção militar sobre territórios hostis. Isso também envia um recado indireto ao Irã, principal financiador do Hamas, e a outros grupos armados na região, como o Hezbollah no Líbano.